Boa noite, a paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que tem afligido muitas pessoas, que tem causado muita falta de paz no espírito, que é sobre a ansiedade. E eu tenho uma convidada, minha amiga, muito querida, a evangelista Sabrina Ribeiro. Só um minutinho que ela já vai entrar aqui com a gente. Ok, já já ela entra. Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Paz, pastora, tudo bem? Graças a Deus. Prazer estar aqui com a senhora. Pois é, menina. Hoje eu quero falar daquele assunto que eu comentei com você sobre a ansiedade. O que a palavra de Deus fala da ansiedade? O que a ansiedade realmente, assim, atribui na nossa vida? Por que a gente é ansioso? Então, assim, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, o que Deus trabalhou. Eu sou uma pessoa que eu domino um pouco a ansiedade, mas eu era extremamente ansiosa. Eu vou começar, Sá. Primeiro, fala boa noite para todo mundo, Sori. Eu já pulei aí, vamos lá. Boa noite a todos, um prazer estar aqui de novo, Mulheres com Propósito, ter esse momento que nós vamos dividir a palavra de Deus, trazendo conhecimento para vocês. É um prazer enorme estar com a minha pastora e estar aí a live hoje. Deus abençoe. Amém. Aí. Amém. Então, a primeira coisa que eu queria ler para o pessoal que está em casa, o pessoal que vai chegar, a palavra do Senhor ela é tão verdadeira, ela é tão viva, ela é tão eficaz, e que tudo que a gente fica esmurrando, batendo a cabeça, tentando fazer dar certo, ela nos dá tão simplificado, mas a gente não lendo a palavra, a gente não vai saber. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentam seus pedidos a Deus. Então, apresentem, falem dos seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, para trazer à memória o que traz esperança, e é algo tremendo. Isso daqui, se a gente colocasse ao pé da letra, já resolvia o nosso problema, não é verdade? É verdade, pastora. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente entende que é o livro mais atual de todos os tempos. Verdade. Gente, claro que a gente é grato pela medicina, pela psicologia, por tudo isso que vem agregar e que creio que Deus capacitou o homem para isso. Porém, a Bíblia continua sendo o livro mais atual de todos os tempos. Com certeza. Sabrina, eu sempre fui muito ansiosa. E a ansiedade, na minha vida, por eu ser muito ansiosa, o que acontecia? Eu não vivia o presente. Então, as coisas boas que eu tinha, eu não conseguia viver, porque eu ficava ansiosa em resolver alguma coisa que eu sempre tinha que resolver e nunca desfrutava do que eu já havia resolvido. E a palavra do Senhor fala: basta cada dia o seu mal. E muita gente faz isso. Já passou por isso também, Sá? É verdade. Eu sou ansiosa. Eu me considero ansiosa. Eu, por exemplo, para eu estar nessa live aqui com a senhora, eu fico ansiosa. Eu fico muito preocupada. Meus batimentos cardíacos provavelmente estão acelerados. Minha boca fica seca. Por quê? Porque eu sei a responsabilidade que é falar para o povo de Deus, estar com a senhora, responder as perguntas, me preparar para essa live. Quando, por exemplo, eu vou pregar, que é uma das coisas que eu amo fazer, a noite anterior não consigo dormir, eu tenho insônia. No dia da pregação, eu fico nervosa. Antes do culto, minhas mãos ficam geladas, minha boca fica seca e eu tenho palpitação. Porém, depois que eu prego, isso passa. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Até que ponto a ansiedade é perigoso? Porque a gente precisa entender que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo ao estresse. Ela é necessária. Nós precisamos
mas até que ponto que ela fica patológica. Tá certo. Que nem eu quero agora, primeiramente, que a semana passada eu convidei pessoas para assistir o culto online e eu vi que muita gente já assistiu o culto. Eu quero agradecer vocês. Um beijo para vocês, que Deus abençoe a cada um e continue assistindo, porque o Senhor ele tem trazido do céu um maná muito fresquinho e a gente precisa desse maná. Eu quero falar boa noite para todo mundo. Aqui está a minha sogra querida, a pastora Rosi. Tá? Ela é minha sogra. O Eudes, agora ainda dá para falar as pessoas que estão, né? Depois vem bastante. Uhum. Tamires, estive lá, fiquei muito feliz. Um beijo para você. E Dada Algagiza. Boa noite, a paz. Agora, a mãe da princesa aqui, Célia Lira, né? A mamãe. Está ansiosa porque a filha está aqui. Ai, meu Deus. Então, nós estamos falando, gente, de ansiedade. Aí as pessoas perguntam, viram para mim e falam assim, mas pastora Zali, você não tem noção do que eu passo na minha vida. A minha ansiedade, você não sabe, eu estou desempregada, eu estou não sei o quê, eu estou não sei o quê. Meu amado, a preocupação existe, só que a ansiedade, como é que a gente tem que fazer para lidar com a ansiedade? Porque quando a gente é muito ansioso, eu acredito, Sabrina, que a gente atrapalha também o meio que a gente convive. Porque a gente fica muito chato, a gente é muito ansioso, tem gente que fica grossa por causa da ansiedade, quer que tudo acontece. E eu convivo com muita gente que é muito ansiosa e eu, particularmente, já fui muito assim. O Espírito Santo tem me dominado. Às vezes eu dou umas escorregada, mas assim, quando acaba a situação, eu falo, nossa, nem precisava de tudo aquilo. Não é verdade? Não é? Mas agora eu tenho uma ajuda do Senhor que realmente, quando a gente entrega para Ele, faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença mesmo, assim como Ele falou em Cristo Jesus, para a gente lançar fora todo o medo, toda a ansiedade. E o que a ciência fala de ansiedade? O que ela causa? Uma ansiedade em excesso. Vamos lá. Então, como nós falamos no princípio, a ansiedade, Deus criou, a nosso corpo é a máquina mais incrível que existe no mundo. Nenhum computador de mais alta tecnologia pode chegar aos pés do que é a máquina que é o nosso corpo criado por Deus. E como tudo que Deus faz é perfeito, o nosso corpo é perfeito. Então, a ansiedade, ela é uma resposta a um estímulo de estresse, certo? De algo futuro. Ou seja, de algo real que possa acontecer ou de algo imaginário que possa acontecer. Quando esse alarme do nosso corpo dispara muitas vezes e intensificadamente, vira um transtorno, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Eu explico como assim, o alarme de incêndio de casa, ele foi feito para acionar quando? No incêndio. Uhum. Eu não sei se a senhora já teve esse problema, mas eu já tive aqui em casa de acionar porque a fumaça do bife que a gente está fritando subiu e... Não, até quando eu tomo banho aqui em casa, ele aciona. Então, quer dizer que não é normal. Ele não foi feito para ser acionado quando está fritando um bife ou quando está tomando banho. Foi feito para o perigo. Exatamente quando acontece com ansiedade. É uma resposta natural do corpo, porém, quando ela começa a ser acionada várias vezes, e intensificadamente, ela vira uma doença, ela vira um problema, é um transtorno de ansiedade que a gente chama. Existem vários transtornos, que é o transtorno, existe a ansiedade generalizada, o TOC, transtorno compulsivo obsessivo, tem as fobias, tem, que mais? O pós-traumático, as pessoas que tiveram traumas no passado, que hoje não conseguem fazer coisas no presente por causa desse trauma, então ela fica uma pessoa extremamente ansiosa. Tem a síndrome do pânico, é também um transtorno da ansiedade, entendeu? Então, fobia social, pessoas que têm fobia de muita gente, de pessoas, de situações que não são muito familiares. Então, isso são transtornos. Isso é o seu alarme acionando muitas vezes e intensamente. Daí é que a gente levanta a bandeirinha vermelha e fala, preciso procurar ajuda. E o que acontece com o corpo?
Quando a ansiedade ela é temporária, como eu falei para a senhora, quando eu vou pregar, eu fico nervosa, meu coração dispara, minhas mãos esfriam, minha boca seca, é uma reação do meu corpo. Quando é normal, o nosso corpo, o nosso cérebro manda sinal para uma glândula, que não vou falar o nome, no nosso corpo, está em cima dos nossos rins, que libera alguns hormônios. E um dos hormônios é chamado cortisol e adrenalina. E o que eles fazem? Eles fazem uma loucura no nosso corpo. A adrenalina, ela aumenta os batimentos cardíacos. Quer dizer, a sua pressão vai lá em cima, os batimentos cardíacos vai lá em cima. Aumenta, né, a sua pressão. O que mais? Ela aumenta o funcionamento dos seus pulmões. Você começa a respirar muito rápido. Ou seja, você respira tão rápido que você sente falta de respiração. Parece que você vai ter um ataque cardíaco, parece que você vai... É uma falta de ar incrível, porque eu estou usando muito oxigênio e liberando pouco gás carbônico. Então, você não está trabalhando da forma que tem que trabalhar. A temperatura do meu corpo, ela aumenta. E porque ela aumenta, tem pessoas que soam quando estão estressadas, quando estão ansiosas. Pessoas que soam mesmo. A saliva, a gente produz... a produção da saliva diminui, então eu fico com o quê? Boca seca. O que acontece no estômago? O estômago não funciona, ele começa a funcionar lentamente. Então, o que acontece? Eu produzo mais ácido, eu vou ter mais queimação, uma futura úlcera, eu vou ter náusea. Então, por aí vai. O intestino, tem pessoas que têm diarreias quando estão muito ansiosas. Os músculos, o que acontece? Porque a gente chama que é a luta e a fuga, é o sistema de resposta nossa. Ou eu corro ou eu me escondo. Então, o que acontece? A maioria do nosso sangue no corpo vai o quê? Para os músculos e para o coração. Porque eu preciso correr, então meu coração precisa responder e a musculatura bem. Então, eu fico tensa. Pessoas ansiosas ficam tensas, sentem muitas dores no pescoço, no ombro. O que mais? A pele, né? Porque eu fico muito nervosa, o meu sangue vai para outras partes do corpo, eu fico pálida, minhas mãos ficam frias. Então, tudo isso é uma resposta natural a um estresse. E isso é importante a gente ter. E isso deve durar no máximo 30 minutos. Né? Então, mas quando isso começa a ser acionado todos os dias, por pequenas e grandes coisas, eu estou com algum transtorno, alguma coisa está ativando esse problema. Por exemplo, então a gente realmente sabe que a ansiedade ela causa tudo isso. Eu já tive uma gastrite nervosa muito grande, não virou úlcera, por Deus, mas assim, eu sofria demais de deitar de dor, eu sofria muito de uma gastrite nervosa. Então, realmente, acontecimentos nos causam tudo isso. Mas aí, o que fazer para evitar esse sintoma nós? Porque a preocupação, ela não vai parar. Não. Agora, quando a gente aceita Jesus, ele passa a ser algo que ele quer fazer parte de tudo na nossa vida. Não é só da alegria e nem só da tristeza. Então, aqui, ó, tem um salmo que fala assim, por isso, Isaías 41:10 fala, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, ele fala que ele vai estar com a gente, mas é aquilo que eu já falei, ele bate na porta, ele quer estar com a gente, ele quer que a gente se alivie desse fardo, que a gente insiste em carregar sozinho. E a gente quer carregar coisas que às vezes a gente não vai conseguir resolver, porque não é tudo que é resolvido. Então, uma coisa que meu pai me falava, Sá, o que não é resolvido já foi resolvido. Você não consegue resolver, não é verdade? Então, já foi resolvido. E eu penso o seguinte, que quando a gente fica muito nervoso, com muita ansiedade dessa maneira, a gente aumenta mais um problema e vai aumentando outros problemas. E se a gente não entregar na mão de Deus, não é que a gente vai ficar, por exemplo, estou devendo meu aluguel, eu estou sem trabalhar, eu estou ansioso. Não é questão de você falar, agora eu vou cruzar os braços e não vai acontecer nada. Não é isso. O que você faz? Faz o que o Senhor falou, entrega para Ele
Ele fala que o jugo dele é suave, entendeu? E a gente insiste em carregar sozinha. Nós estávamos conversando que você estava falando o que a ciência descobriu e o que a palavra já nos dá como cura. Eu queria que você falasse para eles, que eu fiquei muito assim maravilhada e interessada nisso. Mas assim, jogando bem na palavra, o que a ciência tenta falar de um jeito florido, que não tem a ver com Deus, mas que nós sabemos que é do Senhor, sim. Amém? Maravilhoso. Pastora, primeiro, esse tema é maravilhoso. Louvo a Deus pela vida da senhora, que tem sido inspirada. Eu sei que foi o Espírito Santo que tem instruído a senhora temas que abre a nossa mente, abre o nosso coração para entender que muitas vezes o problema é espiritual, muitas vezes o problema não é espiritual. Então, primeiro a gente tem que entender que a ansiedade, infelizmente, ela atinge mais de 20 milhões de brasileiros. O brasileiro é um dos povos mais ansiosos. São pesquisas e mais pesquisas que dizem, inclusive em 2019, que o Brasil estava em primeiro lugar em ansiedade. Uau. Então, ansioso. E a segunda coisa, nós precisamos saber das causas. Existem 3 causas principais que ativam, que causam ansiedade. A primeira é a biológica. O problema genético, pessoas que têm a predisposição de ser ansiosos. O que é isso? Ela tem uma certa sensibilidade quando ela se sente ameaçada de acionar esse gatilho que é a ansiedade. Então, são pessoas sensíveis. Isso é um problema biológico. Tem pessoas que têm alterações nas estruturas do cérebro, na química do cérebro, que elas produzem menos serotonina, menos dopamina, então elas são mais ansiosas. Isso tudo causa insônia, então isso já vai refletindo na insônia. Perfeito. Então nós vemos o quê? As causas genéticas, causas biológicas. Tem as causas da história de vida. Pessoas que viveram em ambientes familiares extremamente ansiosos. O pai era ansioso, a mãe era ansiosa, o cachorro era ansioso, a família toda era ansiosa. Tem pessoas que viveram debaixo de punições de uma família que punia muito, que era muito rígida. Pessoas, elas crescem ansiosas. Pessoas que têm dificuldade na escola, sofrem com bullying, ela cresce nesse ambiente ansiosa. Pessoas que têm... a família tem alta expectativa dela. Põe uma expectativa, meu filho vai ser aquilo. Essa criança, ela desenvolve ansiedade. Esse é um histórico de vida. E tem o ambiente, que é o trabalho, um trabalho que exige muito de você, então você fica extremamente ansiosa. A dificuldade financeira, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de ganhar dinheiro, de se manter, fica ansiosa. Sobrecarga, trabalha horas e mais horas. Pessoas que têm dificuldade com relacionamentos, com o marido, com os filhos, você pode se tornar uma pessoa ansiosa. Primeiro identificar onde que é o meu problema. Na minha história de vida, é no meu ambiente, eu trabalho demais, eu me cobro demais, eu tenho que sustentar minha casa. Então, com isso, eu gero uma ansiedade diariamente. Meu problema é genético ou meu problema é que lá atrás eu fui criada num ambiente extremamente ansioso e hoje eu sou uma pessoa ansiosa? Primeiro ponto é isso. Quando a gente identifica, a gente consegue trabalhar melhor isso, né? E é o que a senhora falou, 4 técnicas, eu só vou falar de 3, porque a gente, infelizmente, não tem muito tempo, que a neurociência comprova que é efetivo. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, eu não estou acreditando nesse negócio, porque é fantástico como Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, ele é o homem mais inteligente. Psicólogo, doutor, médico, terapeuta, ele é tudo. É o mais perfeito de todos os tempos. Então, eu comecei a ver, ele fala, uma das técnicas usadas, comprovadas, que dão excelentes resultados para as pessoas ansiosas, e eu estou dizendo de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, né? Aquelas Só um pouquinho, Sá. Gente, a ansiedade... Peraí, eu quero falar para Ana Esteves. Um beijo, Ana, você está aí me assistindo, saudades de você. Um beijo também para Ivoneide Araújo, beijo. E para todos que estão assistindo, elas eram aqui da igreja, voltaram para o Brasil. E uma coisa, Sá, que eu quero falar, ansiedade. Por exemplo,
Eu achava uma delícia você esperar o namorado, ficar ansiosa, aquela ansiedade gostosa, ou você vai para uma viagem, você vai pegar um avião, você fica um pouco ansioso. Mas tem gente que fica ansioso de medo, de não sei o quê, aquela ansiedade gostosa, ansioso para casar, ansioso para passear, tem ansiedade gostosa. Agora, tem ansiedade que causa malefício ao ser humano. Então, é essa ansiedade que eu pedi para a Sabrina passar para a gente qual é a consequência no físico, no corpo, que ela vai trazer essa consequência, mas lembrando que a ciência maravilhosa descobriu, Sá, o que a palavra já fala sempre. Pode falar. Diga aí, Mi. Dado na nossa igreja, que já é pregado pelos nossos pastores. Glória a Deus por isso. Mas é isso aí. É maravilhoso. Então, uma das técnicas que eles dizem é a técnica de aceitação dos pensamentos e sentimentos. Eles descobriram que quando a pessoa aceita que ela tem esse problema, né, que esse problema existe, que ela vê esse problema, que esse problema está ali, mas que um dia vai passar, ela se torna uma pessoa menos ansiosa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, então. Eu tenho um problema financeiro e eu preciso entender que esse problema financeiro, ele é momentâneo e ele vai passar. Eu sou trabalhadora, eu estou dando o meu melhor e eu creio que Deus vai entrar com o sobrenatural. Meu dinheiro vai render, eu vou suprir as minhas necessidades. Então, quando eu tiro um pouquinho o foco do problema e eu entendo que ele será resolvido, que ele é passageiro, é uma técnica importante. Isso a neurociência fala que tem que ser treinado, é um treinamento, e que dá bons resultados. Daí eu pensei o quê? No versículo... Peraí, então isso daí o que você está falando? Então eu tenho a crise financeira, eu tenho meu problema, eu sei que meu problema existe. Falar uma técnicazinha para você. Vê, por exemplo, não, eu sei, eu tô com esse problema, mas assim, você não precisa ficar pensando nele toda hora. Tenta anotar, tenta fazer, faz um checklist falando, resolvi, e o que você não conseguiu resolver, meu amado, já foi resolvido. Não tem como resolver. E outra coisa, sempre falam pra gente que não tem, que tudo tem remédio, só não tem remédio para morte. Eu quero te dizer que até para a morte tem, meu amado, porque com a salvação você vai para a vida eterna. Então tem para tudo. Com o Senhor ao nosso lado, a gente consegue vencer. Amém? Pode falar, Sá. Daí, quando a gente vai para João 16:33, Jesus começa a ensinar e ele diz assim, ó, eu digo essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Então ele está dizendo, tem problema, o problema está aqui. Daí ele responde, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus está ensinando exatamente o que a neurociência... Quando a neurociência comprova uma técnica ou um tratamento, é porque foi estudado muito tempo. Foi investido muito tempo, muito dinheiro em pessoas e que deram resultados. Então, essa técnica é exatamente o que Jesus está falando. Olha, o problema existe. Não vou mentir para você. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vai resolver. Exatamente o que a técnica número 1 da neurociência ensina a gente. É exatamente o que Jesus ensinou em João 16:33. Daí vem uma outra técnica, muito usada por nós, que chama externalizar a preocupação. A neurociência fala assim... Peraí, eu quero só que você dê uma olhada. A Herbênia Barbosa da Rocha, ela está fazendo essa pergunta. Aí eu queria que você respondesse para ela, porque eu vou passar esse comentário, e o que a gente podia fazer, quem ela busca. Tá. Qual que é a pergunta dela? Boa noite, gente, onde buscar o tratamento? Antes de tudo, sei que Deus está no controle. Seria psiquiatra ou psicologia? Bom, Ebânia, primeiro você precisa passar no seu clínico. Eu não sei se você está no Brasil ou nos Estados Unidos. Se você estiver nos Estados Unidos, você precisa procurar o seu clínico geral. Ele vai fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento. Ou uma terapia, ou medicinal, ou os dois. Se não resolver, o próximo passo seria um psicólogo. Quer dizer, o psicólogo entraria na parte da terapia. Caso isso tudo não resolva, daí sim um psiquiatra.
existem vários níveis de ansiedade, a leve, a moderada e a grave. Então, você precisa ser diagnosticado, você precisa passar por uma consulta para ver onde você se enquadra. E aí, sim, procurar um tratamento. Mas a gente vai dar aqui algumas, juntamente, né, com a neurociência, a Bíblia, que você vai ver que existe uma forma de você sair dessa crise. Quando você olha para a palavra de Deus e para Jesus, existem ensinamentos preciosos que pode dar muito resultado na sua vida. Porém, se você acha que você já está num nível muito grave, já bem avançado, descontrolado, a gente aconselha que você procure uma ajuda médica. Ok? Sabe, eu vou só pegar, porque eu sei que o pessoal está com isso. Por exemplo, sempre que, por eu ser pastora, sempre que eu vou no médico, aí ele vê que o meu colesterol está um pouco alto, ele vê do açúcar, graças a Deus eu não tenho, mas eu preciso me policiar, porque o meu pai, ele morreu de diabetes. Então, assim, ele sempre pergunta e fala assim, mas qual é o seu problema? Aí eu falo que eu sou pastora, ele fala, achei o seu problema. Que daí mudou o colesterol, não sei o quê, porque às vezes a gente quer resolver um monte de coisa e a gente não consegue, certo? O que acontece? Pode falar. Com o estresse e a ansiedade, por causa do hormônio cortisol, ele aumenta o nosso açúcar no sangue, então a gente retém gordura. Então, às vezes, a gente fala, eu tô comendo muito, mas é porque você tá ansiosa ou estressada, você tá liberando muito do hormônio cortisol que faz você engordar. Então, a ansiedade, daí você começa a ficar mais ansiosa porque tá obesa ou tá acima do peso. Então, uma coisa desencadeia a outra. Outra coisa. O importante é nessa noite, depois dessa live, você ajoelha no seu quarto e fala, Senhor, me ajuda a achar a causa da minha ansiedade. Espírito Santo, me mostra o que está acionando essa ansiedade que eu estou sem controle. E o Espírito Santo vai te direcionar, vai te encaminhar e com certeza vai te dar uma luz, de repente, nesse fim do túnel que você está passando aí. Eu tento passar muita coisa do meu testemunho. Por exemplo, eu sou de uma família de 11 irmãos, é uma família muito grande, uma família maravilhosa, de irmãos maravilhosos, porém, é uma família que a minha mãe, quando ela me teve, ela já era mais de idade, porque se são 11, até eu nascer, que eu era caçula, então demorou bastante, né? Mas então, o que me causava ansiedade é que eu trabalhava com a minha irmã, e a minha irmã sempre foi muito inteligente, sempre gostou muito de ler, sempre gostou muito de coisa, e eu, para me dar bem na escola, eu tinha que estudar muito. Eu não era aquela criança que só chegava e falava, eu ouvi a matéria, chega na escola, tá tudo bem. Eu tinha dificuldade. Eu acredito que se fossem ver eu hoje, eu ia ter algum déficit de atenção, eu ia ter alguma coisa. Mas eu levava minha vida. Mas a minha ansiedade era querer provar para as pessoas que eu conseguia fazer. E eu ficava ansiosa, me dava dor de barriga, eu ficava assim, e eu tentava o meu melhor, e às vezes eu não era reconhecida, tinha essa ansiedade que depois me gerava uma frustração, que me gerava uma depressão. Entende? Eu tô tentando, eu era criança, gente. Então, assim, estão nos perguntando qual é a causa. Vê a causa. Até o dia que pude, aí chegaram para mim e falavam assim, não, você é boa, que você faz isso, que você faz aquilo, mas às vezes as pessoas não falam o que a gente quer ouvir, ou que a gente precisa ouvir, e a cabeça da gente fica martelando e criando coisas que não existem. Quando o médico chegava para nós e falava, você é isso, você é muito ocupado, então, olha o teu schedule, olha a tua vida. Por exemplo, você que tem problema de ansiedade, qual é a tua rotina? Você tem algum tempo para você? Você tem algum tempo para falar com Deus? Sabe por quê, minha amada? Por que eu pergunto se você tem algum tempo para falar com Deus? Porque se você não tem um tempo para falar com Deus, separa agora um tempo para falar com Ele. Porque se Deus me livre, um marido teu estiver no hospital, um filho teu estiver no hospital, a tua vida para. Você para tudo. Aí você vai ter todo o tempo do mundo para falar com Deus e pedir socorro.
Então, tenta agora achar um tempo para ele acalmar o teu coração. Porque, ele, olha, e quando a gente lê a palavra, ele fala assim, olha, em Mateus 6:27, fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja da vida? A gente pode morrer de preocupar, não vai mudar nada. Se a gente não tiver atitude, que é o que a gente tem que ter, mas ficar com aquela gastrite, aquele negócio, a gente tem que lutar e falar. Calma, parou. Se eu não consigo resolver isso hoje, olha, eu fazia isso, gente. Se eu não consigo resolver isso hoje, olha, você vai dormir, você vai descansar, amanhã você levanta revigorada. Eu brigava comigo mesma, eu estou falando sério, é loucura. Mas eu falava, quer saber de uma coisa? Interessante, Sabrina, que quando eu falava, alguma coisa agia em mim, porque eu me ouvia, eu falava, não, se eu vou fazer amanhã, não posso fazer nada hoje, eu vou dormir. Como se alguém tivesse falado para mim. E hoje eu sei que era o Senhor que estava falando comigo. Entendeu? E eu achava muito interessante. É o poder da palavra, né, pastora? É você autoafirmar. Amanhã vai dar certo, você vai dormir agora, você vai descansar, leva sua mente a Deus. Agora é hora de dormir, não é hora de resolver problema, e principalmente problemas que você precisa de um milagre. Então você entrega o problema que precisa de milagre para quem que é especialista em fazer milagre, que é o nosso Deus. E eu vou descansar, né? É claro que nós falamos, como nós falamos no começo, aquela ansiedade, tem uma prova amanhã, tem uma entrevista de trabalho amanhã, aquela coisa, né, bate, eu tenho uma conta importante para pagar amanhã, mas passou. Agora, dia após dia, após dia, após dia, daí se torna um transtorno, e muitas vezes isso é um problema puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro, e às vezes chega a um ponto que a gente nem sabe onde começou, o que ativou tudo. Mas existem vários combustíveis que alimentam a ansiedade. Um deles é o que a senhora acabou de falar, é o pensamento, pastora. Eu não vou conseguir. Uhum. Eu vou conseguir. Ou se não, eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Nossa, ou se não, eu acho que meu marido me ama. Eu tenho certeza, ele não me ama. Mas aí a gente fala, ele falou alguma coisa? Ele tá te tratando mal? Não! Meu marido é uma bênção. E por que você tá pensando isso? Não sei. Eu sinto alguma coisa que tá errado. Ele não me ama, ele não me ama. Isso, aqui, ó. E você vai tornar, que nem eu falei da palavra a semana passada, prospera no que você designa. Às vezes a gente está vivendo uma vida que nós pronunciamos viver. Isso é sério. Então, eu estou alimentando a minha ansiedade através dos meus pensamentos e muitas vezes de algo irreal. Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, não vai dar certo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho capacidade. Eu não sou capaz de fazer isso. O que a palavra de Deus fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Reivindicando a palavra, e ele vai renovando e vai fazendo e vai mandando os anjos lutar pela gente. A gente faz parte, o impossível Deus faz, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é vida. E nós temos que profetizar ela não só sobre a igreja, sobre os nossos amados, sobre a nossa família, mas sobre nós. O que a senhora falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, Senhor, amanhã eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, mas tudo posso naquele que fortalece. Espírito Santo de Deus, fale através da minha vida. Espírito Santo de Deus, vai comigo. Eu sei que eu não estou sozinha, porque a tua palavra diz que eu não estou sozinha. Não é verdade? Então, porque um dos combustíveis da ansiedade é o pensamento. É quando a gente começa a ruminar aquele pensamento. E vou te dizer uma coisa, isso a gente gasta muita energia. Quando o nosso cérebro está ansioso e pensando nessas coisas, sabe aquela fadiga que você não consegue explicar? É muitas vezes ansiedade. Pessoa que já acordou cansado. Uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada com o futuro, do que há de vir, e nós temos que entender, como a senhora começou a live hoje falando, que basta cada dia o seu mal. Né? Nosso dia hoje é com o Senhor, amanhã ele já está. No fim do mês, ele já chegou. Porque ele é o começo, mas ele é o nosso ômega, e ele é o nosso alfa, mas ele é o nosso ômega também.
Eu vou contar uma coisa da minha gravidez. Eu estou falando de ansiedade, falar em descansar no Senhor. Quando eu estava grávida da minha filha mais nova, Maíla, estava numa situação financeira que misericórdia, Deus sabe todas as coisas, né? E eu não tinha... Acontece que o meu plano de saúde, ele não estava pronto ainda. Então, a Maíla veio um pouquinho antes, aí o negócio ficou desesperador. Imagina, aí fiquei ansiosa, aí ficou desesperada. Eu sei que eu fui para o hospital e o pastor Marcelo chegou lá na portaria, virou e falou assim: olha, o senhor tem que dar um cheque, o senhor tem que não sei o quê. Vocês sabem como é que é Brasil, né? Ele falou: não se preocupa não, que eu vou ali buscar o dinheiro, eu já volto. Sei que eu entrei lá, fiz, e ele saiu. Ele saiu, eu falava: amor, você vai buscar esse dinheiro aonde? Gente, vocês não têm ideia. Aí ele só falava: Deus proverá. É muito bonito a gente falar, gente, o Senhor me ensinou a viver pela fé, e confesso que não é fácil. Viver por fé e não por vista. Mas eu aprendi a exercitar a fé no Senhor. A minha sogra, ela tinha um hotel e tinha um pessoal que vinha da fazenda e por um ano eles não pagavam a diária no nosso hotel, no hotel da minha sogra. E do nada a mãe dele virou para ele e falou: meu filho, vai lá receber. Pois ele foi e recebeu, pagou à vista minha cesárea. Então, assim, adiantava a gente ficar tão nervoso com tanta raiva? O Senhor veio com algo amanhã. Muitas pessoas brigam com filhos, mandam filhos embora de casa, separam de maridos, sendo que a resposta do Senhor vem amanhã. Mas essa ansiedade, esses atos impensados, causou um desastre na vida que às vezes não tem mais como retroceder. Isso é muito sério. Sim. É para nós vermos como a Bíblia é o livro mais atual, mais rico de todos os tempos, porque ela nos ensina a fé. A ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. A depressão é do passado. E a ansiedade é do futuro. E a Bíblia diz que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, um dos remédios para a ansiedade, para esse mal do século, é o acrescentar da nossa fé, é alimentar a nossa fé. À medida que a nossa fé vai aumentando, a nossa ansiedade vai diminuindo. A Tamires, você leu ali o que a Tamires falou? Que desde que ela começou a ler a Bíblia, a maior mudança que ela teve foi o controle da ansiedade dela, que tem ajudado muito. E ela escreveu mais coisas. Gente, é muito interessante porque realmente ajuda. Porque o Senhor fala que ele vela para cumprir a palavra dele. E olha o que a palavra dele fala. Observem as aves do céu, ela não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que não seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. E fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, o que o Senhor fala para a gente? Ele cuida, só que o que acontece? A gente, muitas vezes, não permite que ele traga esse cuidado na vida da gente. A gente quer se automedicar, a gente quer autorresponder, a gente ora a oração do Pai Nosso, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está vivendo, sabe, consequências da ansiedade, de escolha, e não esperar em Deus. Sim, é uma das causas, como a gente falou no começo, que era a do ambiente, que a maioria das vezes são causadas por nós. Hoje, o uso das redes sociais, elas são ferramentas importantíssimas para a divulgação do evangelho e é uma bênção. Porém, é uma ferramenta extremamente ativadora da ansiedade. Sim. Então, pessoas que ficam horas em redes sociais, ela precisa rever os seus conceitos, porque isso vai causar em você uma ansiedade muito grande. Ansiedade de repente, ter o que aquelas pessoas têm. Ansiedade de comprar. Ansiedade de adquirir. Ter. De ir. Então, a rede social vai ativar, vai ser um combustível para que essa ansiedade aumente mais. Então, daí você vai fazendo o quê?
menos tempo de redes sociais. Graças a Deus, nós moramos numa cidade praiana, né? Então, vai um pouquinho para a praia, caminha descalço na areia, dá uma respirada, sabe? Sai um pouquinho das redes sociais. Outros fatores, o exercício físico, ele também libera endorfina, que é o hormônio da alegria, do bem-estar. Então, vamos exercitar um pouquinho mais, 30 minutos de caminhada vai te ajudar. Então, e tudo isso eu poderia provar na Bíblia, porém a gente não tem tempo, né? Tudo isso a Bíblia nos ensina. Até o que comer a Bíblia nos ensina. A maneira que temos a Bíblia nos alerta. Então, hoje, muitas vezes, essas ansiedades são frutos do nosso ambiente e das nossas atitudes. Mas existe tempo para nós corrermos atrás e arrumar tudo isso. E saber que aquilo que não pode ser consertado pelas nossas mãos, existe um Deus poderoso que ele intervém e ele faz acontecer. Então... Amém. Sabe o que eu acredito que falta, Sá? Por exemplo, eu sei que tem muita gente que mora em São Paulo, mora em lugares que tem aqueles arranha-céus. Nós moramos num lugar muito bonito, onde a natureza entra dentro de casa, né? A gente é privilegiado aqui. Mas eu morava também no Mato Grosso, e lá a natureza também é maravilhosa. O que falta é o ser humano parar para observar a criação de Deus. A perfeição em tudo que ele faz. E tudo que Deus faz é perfeito, que nem esse tempo que a gente ficou de quarentena, o céu ficou mais limpo, se vê mais estrelas no céu. Então, assim, essa ansiedade é porque paramos de ter essa comunhão com Ele. E queremos conseguir o que o mundo fala que nós precisamos conseguir. Porque o que aconteceu com a gente? Uma coisa que nós temos que saber, Jesus está voltando. E às vezes a gente está tão preocupado em conquistar coisas materiais, sendo que a nossa alma, ela está ficando para trás. Eu queria despertar cada um para realmente descobrir isso no Senhor, para descobrir o que a minha alma está faltando. Eu preciso de mais relacionamento com o Senhor. O que nós falamos, que você esqueceu de falar isso, mas agora eu lembrei também. Falta de perdão, né? Isso é uma das técnicas, né? É isso mesmo. Fala aí, porque vai acabar a nossa... Pode falar do perdãozinho aí. Vou falar. Então, eu falei de 3 técnicas, né? A aceitação dos pensamentos e sentimentos. Eu citei João 16:33, que Jesus responde para esse problema. Externalizar a preocupação, Jesus também responde. Jesus tinha hábito de orar. Ou seja, quando nós oramos e falamos com Deus, nós estamos colocando para fora os nossos problemas, o que está nos causando preocupação, o que está nos causando medo. Então, a neurociência diz que isso é necessário. Você precisa dar nome aos seus problemas, você precisa falar, você precisa escrever. Então tá, tem que dar nome ao problema. Então eu quero, Sabrina, eu quero que você me cura. Você vai me perguntar do quê? Que é o que o Senhor fazia. Exato. Jesus a maioria das vezes, ele iniciava com uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ou ele queria ouvir da própria pessoa onde que ela queria ser curada, porque ele já sabia qual era o problema, mas ele queria saber se a pessoa sabia qual é o problema. Então, nós temos que ter certeza de uma coisa: Deus sabe o que nós precisamos, mas a gente precisa saber o que a gente precisa para pedir. Então, é necessário fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus. E mais do que nunca, nós entendemos o que a gente precisa para que venha a cura, para que venha a libertação, para que Deus faça a obra. Então, e a última, como a pastora falou, olha o que a neurociência fala. Uma das técnicas para acabar com a ansiedade: auto-perdão. A neurociência... As pessoas, elas têm excesso de autocrítica. Como nós falamos, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, eu não pago meu aluguel. Se eu não pagar meu aluguel, eu não tenho onde eu morar. Eu não vou ter comida, eu vou perder isso. E aí começa. Tá, isso daí, deixa eu só pegar assim, gente. Tomem muito cuidado, porque o sistema do dia a dia, ele tem nos... assim, sabe, como arame na gente, que tem nos impedido de ter comunhão com o Pai. É uma estratégia diabólica de nos sufocar. Por quê? Porque se você trabalha, você ganha, digamos que R$1.000 por mês. Não, eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que pagar tal conta.
Você trabalha mais, você vai pagar tal conta, mas aí você vai gastar mais para trabalhar mais, para não sei o que mais. E o que, que acontece? Não tem corpo que aguenta. Você vai fragelando o seu próprio corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber qual é o limite da gente também, sabe? O sistema cobra muito da gente, que a gente tem que dar tudo para os filhos, que a gente tem que fazer tudo. Calma. Outra coisa que eu quero passar, o duro é que agora nós estamos correndo, porque já vai acabar já já. Por exemplo, eu chego para você, Sá, e falo para você assim, Sabrina, eu aluguei uma casa para você em Hawaii, você está com tudo pago lá, todos os passeios, o carro está pago, tudo. O que você precisar, eu vou ter uma pessoa à disposição para você lá. Então, assim, eu quero que você fique tranquila. Você virar para mim e falar assim, I'm so sorry, eu não quero isso. Eu dei tudo para você. É o que o Senhor fez com a gente. Ele mandou o Consolador a ficar conosco. Ele falou que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus, crendo, ele faria. Então, assim, são coisas que a gente vira e fala assim, a gente não conhece, mas ele já deixou tudo para nós. O que, que falta de nós? Gratidão. E receber, e pegar, e tomar posse. Se auto-perdoar, parar com uma autocrítica, achar que nós temos que ser como os outros são, achar que porque hoje todo mundo tem uma BMW eu tenho que ter, ou porque todo mundo hoje tem um corpo perfeito eu tenho que ter. Não, eu não tenho que ter, eu tenho que saber quais são as opções, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, com o que Deus me deu, tenho que estar satisfeito. Claro que se Deus me abençoar e eu puder ter um pouco mais, desde que não me cause uma ansiedade, um nervosismo, uma irritabilidade que vai causar um problema de saúde, tudo bem. A gente vai vivendo assim. Porém, a gente está sempre nesse problema que é mais, é o que a senhora falou, mais, é uma falta de contentamento com quem nós somos e com quem nós temos. Nós somos criação do Deus Altíssimo. E tudo que ele faz é bom. Você é perfeito, você é perfeita, você é linda. Se Deus te criou assim, existe um propósito que ele te criou assim. Se ame, se respeite, se perdoe e deixa Deus fazer a obra. Né? Vamos ser felizes com aquilo que nós temos e que nós somos. Porque é o que a senhora falou, o que não dá para mudar, já está mudado. O que não dá para consertar, já está consertado. Então, uma das formas de administrar bem a ansiedade é você se amar, saber quem você é em Deus e por que você foi criado. Existe um propósito para a tua vida. E se Deus te criou dessa forma, com o que você tem, no país que você tem, na nacionalidade que você tem, com todas as imperfeições, com tudo de bom que você tem, é porque existe um propósito. Graças a Deus ninguém é igual a ninguém. Deus é tão perfeito que diante de bilhões de pessoas que existem na Terra, ninguém tem um fingerprint parecido. Somos todos diferentes. O problema é que a gente se cobra quando a gente deixa as redes sociais padronizar, mostrar que existe um padrão que é bom e a gente quer se comparar e viver esse padrão. A gente fica... Falar um pouquinho de rede social. A ansiedade, ela está tão explícita no nosso meio. Por exemplo, eu, particularmente, eu não sou muito de rede social. Eu não sou uma pessoa de aparecer muito. Eu sei que vocês estão me vendo nessa live. Essa quarentena me fez sair para fora. Eu não gosto de me expor, de não sei o quê. Só que existem pessoas que cada mergulho é um flash, não é? Não tinha aquela... Cada mergulho flash. Então, às vezes, a pessoa, ela não enjoy, ela não vive o momento, por exemplo. Se você está numa praia, olha o mar, olha a areia, sinta a areia batendo no teu pé, sinta a água salgada no teu corpo e sinta o ar que você está respirando, a brisa que está lá. Porque tem muita gente, sabe, que vai para a praia, tem toda essa paisagem, tem todo esse paraíso, mas só está preocupado em estar fazendo selfie e postar. Preso. Mostrar uma vida que não é verdade.
E isso vai te causar ansiedade, isso vai te causar um mal. Pare de fingir uma vida que não é tua. A tua vida foi o presente que Deus te deu, então viva a sua vida. Viva cada momento que Deus te deu. Se você está sentada numa mesa com a família tomando café, para de pegar aquela maquininha e ficar teclando. Enjoy a família, desfrute da família que está do lado. Se você... Até no cinema tem gente que vai e fica. Apaga a luz, o povo reclama. É proibido. São coisas que não precisava ser proibido. Só que hoje a gente tem vivido só isso, por isso que tem tanta frustração quando a gente volta a viver no presente. Porque tem gente que está perdido quando olha para o lado e fala, meu Deus, isso está aqui? Porque nunca viveu aquilo, sabe? E é verdade, pastora, porque, olha, eu tenho uma experiência, eu gostava de assistir, nos poucos tempos livres que eu tinha, Keep Up with Kardashians, que é aquele programa do dia a dia das Kardashians. Uhum. Elas vestem o que elas andam. E eu confesso para a senhora, pastora, que eu ficava assim, meu Deus, eu queria ter uma vida dessa, porque se eu tivesse uma vida dessa, eu ia fazer isso, isso, isso. Aquilo começou a me fazer mal. Mas é. Porque é claro que eu não sou milionária, é claro que eu não sou da mídia, é claro que eu nunca vou ter, nunca tive anseio de ter uma vida daquela, mas porque eu assisto e assisto e assisto, eu começo a uma autocrítica, uma autocobrança de querer ser como elas. Isso é perigosíssimo. De andar como elas, vestir como elas, querer ter o que elas têm e saber que, na verdade, quando você assiste realmente o programa, são pessoas extremamente ansiosas e depressivas, porque tem tudo que poderia ter na face dessa terra. Mas o mais precioso que é o conhecimento de Jesus e ter um relacionamento com Ele, não tem. Não tem ninguém no mundo que possa ser feliz sem ter Jesus. Mas eu fico olhando essa geração de hoje, eu fico muito entristecida, porque eu tento, de uma certa forma, alertar, mas a gente fica muito taxativo. Sim. Eu tenho no Facebook mesmo, às vezes eu vejo alguma coisinha assim, isso me chama atenção. Você que era dos anos de tal, que andava naqueles Fusca, ficava lá atrás, não andava com cinto de segurança, e não sei o quê. Gente, eu fico pensando assim, eu falo assim, gente, esse povo não vive. A gente vivia, a gente tinha verme nas unhas, porque a gente brincava com terra, a gente comia goiaba, e quando a gente ia olhar, só via metade do bichinho lá, mas não jogava a goiaba fora, tirava o bichinho e comia o resto. A gente era feliz, você está entendendo? Só que tudo aqui é, disgusting, isso aqui é tudo, nojento. Entendeu? E vai colocando, por quê? Porque o amigo falou, porque fulano falou, às vezes você mesmo nem liga, mas as pessoas vão falar, e como você expõe tanto a tua vida, que todo mundo pode opinar, para falar que você está feia, que você está bonito, que você engordou, que você emagreceu, e isso causa uma ansiedade, causa uma tristeza e causa frustração. Viva a sua vida. Compre algo para você, desfrute de algo que você comprou, porque você escolheu, porque você achou que era bonito para você. Não é porque A, B ou C falou que você tinha que usar. Entendeu? Vai e faz para você. Você vai ver quando você viver para você, amar você, como é que isso vai te fazer bem. Vai te fazer muito, muito, muito bem. Estamos quase acabando. É isso aí. Vamos seguir o padrão de beleza e o estilo de vida bíblico, né? Exato. Deus diz que nós somos a glória da sua criação, nós somos o melhor da criação de Deus. Então, quando você vai, por exemplo, para um mar de Cancún, que você vê aquela água azul, aquela areia branca, você fala, não existe coisa mais bonita que isso. Lembre de uma coisa, você é mais bonito, você é mais isso, porque a Bíblia diz que você é a glória da criação de Deus. Uau. Então, quando a gente pega o padrão bíblico e entende que existe um padrão de beleza, de comportamento, de pensamento, a gente vive uma vida plena, completa, feliz. Pastora, eu não sei se você já teve contato com alguém que é simplesinha, uma senhora, um senhor simples, tem pouca coisa na casa, vive uma vida tão simples e feliz. A senhora já chegou a conhecer? Eu já conheci. Sabrina, eu sempre fui o tipo de pessoa, a minha família, eu era de família de político no Brasil,
Hoje eles não mexem mais com político, mas eu sempre gostei de estar com gente humilde. Eu amava ir naquelas fazendas lá no Brasil, e eu lembro que tinha aquelas tábuas muito areadas, aqueles panos que pregava aquelas panelas areadinha, e aquela água com gosto de barro, daquele filtro. Eu tenho saudade disso. Daquele arroz e feijão só, mas com aquele caldo grosso, gostoso, e aquela pessoa que te tratava não era só de te tratar bem, ela te tratava com amor. Nossa, me dá vontade de chorar. Não pode chorar, não. Sinto muita, muita saudade disso. A simplicidade, ela pode ser simples, mas é assim, é de um... Ai, gente. A simplicidade é bíblica, pastora. Jesus, ele nos Eu lembro da minha infância. Sim, é por isso que a gente olha hoje, a geração de hoje, dos nossos filhos, netos, e a gente se entristece, porque é uma geração insatisfeita, né? Eu tenho 2 crianças em casa e eu vejo insatisfeitas. Eu posso fazer 100%, existe insatisfação. Então, a minha oração é, Senhor, que eu possa plantar no coração das minhas filhas o padrão bíblico do que é beleza, do que é importante, do que é princípio, do que traz felicidade. Porque hoje em dia está muito difícil. Então, se nós não olharmos para o padrão bíblico, certamente nós vamos falhar e vamos viver uma vida miserável e infeliz. Mas a simplicidade, ela é um dos princípios bíblicos. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos do necessário. A simplicidade é uma riqueza muito grande. É interessante, e você sabe, não vai dar tempo de falar isso, não. Por que eu falo? Você teve o privilégio de ir para a África e ver a simplicidade e a alegria daquelas crianças. Sim. Daquele amor, aquela vontade de adorar Deus e falar. Gente, eles não tinham nada. Nada, nada, nada. E teve um fato que me falaram, eu chorei. Gente, desculpa ter chorado, mas é que a minha mente foi muito longe no passado. E a simplicidade daquelas crianças, quando você chega para uma criança da África e você fala que você vai dar alguma coisa para ela, e vai falar para ela assim, olha, eu vou dar só para você, não dá para ninguém, eles não aceitam. Eles querem que dá para todos os irmãozinhos, querem que dá para todo mundo. Sabe aquela pureza, simplicidade da alegria deles ser compartilhada? Isso foi nos roubado. Satanás nos roubou, mas a gente tem que trazer de volta isso. Sim, sim. Vamos, vocês que estão nos assistindo, nós que preparamos, né, pastor, essa live com tanto amor, rever os nossos conceitos. Yes. Ver a preciosidade, como a pastora falou, que está na simplicidade. Vamos aprender com Jesus, andar pensar como Jesus. Nós vamos ver o quanto que isso vai trazer felicidade. A felicidade está em conhecer a Jesus, em conhecer o que ele ama e o que ele pensa, e o que tem importância para ele. Aí está o segredo da felicidade. Não está no ter e no ser, mas está em conhecer o nosso Criador. Nosso tempo está acabando. Eu queria ler só mais um negocinho aqui, que fala assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. E ele fala em Salmos 23:4 também, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aí, em Isaías, esse eu já li. Então, meus amados, o que nós falamos de ansiedade hoje? Entrega para o Senhor. E olha, vai falar assim, vocês não imaginam, vocês não entendem. Quando a gente vê pessoas que a gente vê que já estão estruturadas, a gente não imagina o que elas passaram. Mas a fé, o viver com o Senhor, compartilhar com Ele os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, Ele ajuda. Então, em nome de Jesus, foi só uma pincelada nessa que a gente deu de ansiedade. Tem muito mais coisas que daria para falar, mas
a gente pincelou, né? E eu fechei com chave de ouro, porque eu sou chorona mesmo, eu choro mesmo, e eu quero falar uma coisa. Gente, eu vou ter que mostrar uma coisa que chegou aqui, que é um chiclete, sorry, é um chiclete, aqui. É um chiclete que chegou, gente. Esse é meu neto, gente. Meu neto, fala oi pra tia Sá. Fala oi. É o Neita. Mas espera aí, Neita, vamos falar com todo mundo. Sá, o que você deixa para o pessoal? Que a gente já terminou a nossa hora. Sim. Mais uma vez eu falo. O mais importante é não deixar chegar no transtorno da ansiedade. Se você já está nesse ponto, ajoelhe, busca de algumas respostas, o que está causando, o que está sendo combustível. Peça ajuda ao Espírito Santo. Claro que se você estiver numa situação extrema, sem controle, e você precisar de uma ajuda médica, também não se envergonhe. Yes. O Senhor, ele deixou os médicos, ele que capacitou a mente humana para desenvolver a ciência a nosso favor. A ciência a nosso favor. Então, busque ajuda, né? Se aconselhe. Amém. Isso que eu estou falando na live, mas tem um culto, cada culto tem uma palavra liberada do púlpito, e essa palavra é para que o seu coração se fortaleça e que você não chegue num torno. Amém. Então, cultos, ouça as palavras. E isso daí vai te fortalecer. Eu quero mostrar que você não está sozinho. Né? Deixa eu falar tchau pro pessoal aí. Ai, gente, sorry. Eu quero falar para vocês que eu oro por vocês que fazem pedido de orações. Eu quero dizer que a semana que vem, aqui nos Estados Unidos, neste domingo, são Dia dos Pais. Então, o assunto que nós vamos tratar, sabe, da semana que vem é sobre paternidade. Então, eu queria convidar vocês para assistir o culto também, domingo, 10h30 da manhã. E eu quero abençoar todos vocês, foi muito gostoso, Sá, muito obrigado por sempre atender meus desafios, e eu amo estar na live com vocês, tá? Quero dizer que eu te amo, muito obrigado. E, pessoal, muito obrigado, um beijo para vocês, um beijo, manda um beijo para todo mundo, Neita, ó. Beijo. Beijo, gente, Deus abençoe vocês. Beijo, bye, 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 bye. Beijo. Tira aqui. Ui. Neita.